Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Maila, eu sou estudante do curso de Gestão de Recursos Humanos da Unifil e eu tô aqui hoje com a minha amiga, a Bianca, né? E também com a nossa convidada super especial, que é a Simone Rocha. A Simone ela é pedagoga empresarial e ela atua como gestora na empresa de consórcios Ademicon em Santa Catarina. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a neurociência da motivação. A neurociência ela é uma área de estudo, né, que busca compreender os processos cerebrais envolvidos na motivação humana. Ela explora como o cérebro funciona quando estamos motivados e como essa motivação influencia os nossos comportamentos, as nossas emoções e também as nossas decisões. O tema escolhido ele é para nos mostrar como o cérebro influencia na vontade de agir e nos motiva também. Entender isso é importante para melhorar o nosso desempenho e qualidade de vida. Além de ser um assunto super fascinante, né, que une a ciência e a psicologia, ele pode trazer insights valiosos para aumentar a motivação e ajudar as pessoas e as organizações a alcançarem os seus objetivos. Perfeito. Pessoal, vou começar com as perguntinhas. Primeira perguntinha, vamos lá. Simone, quais são os principais desafios que você observa como gestora em relação à saúde mental dos colaboradores dentro de uma empresa e como a Ademicon tem lidado com isso no dia a dia? Então vamos lá, meninas. Só para justificar um pouquinho essa especialização em neurociência da motivação, né? Eu sou pedagoga e tenho essa especialização e eu estou também no último ano de psicologia. Então todo o meu trabalho ele sempre vai trazer algo da psicologia porque eu acho que dá para somar no dia a dia, né? Quanto mais conhecimento, quanto mais conseguir trazer, melhor. Então assim, respondendo a sua pergunta, Bianca, eu acho que um dos principais desafios que eu observo hoje é o impacto do ritmo acelerado das pessoas, né? Ali na Demicon, em especial, a gente trabalha com vendas diretamente, então são metas constantes, né? A cobrança pessoal, a cobrança nossa, né? Enquanto gestores, né? Quem trabalha com meta sabe que a meta vem de cima e ela vai vindo, né? Enfim, então, além disso, né, essa pressão pelos resultados, a gente percebe também a dificuldade que a gente tem hoje, de modo geral, em equilibrar a vida pessoal e a vida profissional, né? Porque antigamente, eu costumo dizer nos meus treinamentos, que eu também dou treinamento de consultoria para outras empresas, além da Demicon, e eu costumo dizer que antigamente, não tão antigamente assim, não sou tão velha assim, mas antes do WhatsApp, né? Existe vida antes do WhatsApp. Se a gente levasse muita coisa para casa, e isso sem perceber. Então, se alguém te manda um WhatsApp sobre trabalho às 8 horas da noite, muitas vezes a tua ansiedade não permite que você responda no outro dia. Você quer ser eficiente, você quer responder 8 horas da noite. E no nosso caso, se a gente lida com clientes, isso se intensifica, porque na expectativa de dar um atendimento excelente, tem dias que às 10 horas da noite nós estamos atendendo clientes. Então, assim, não que isso seja ruim numa perspectiva de bom atendimento, mas é talvez prejudicial na perspectiva de psicológico da pessoa que está atendendo. Ela pode sim chegar no nível de estresse alto e até um burnout, né? Caso não se olhe para isso. Então, ali na Demicon, como líder, assim, a gente tenta criar um ambiente de diálogo, a gente faz treinamentos para dividir essas tensões. Não é só comigo, não é só com o colega, todo mundo em algum momento passa por isso. A gente tenta flexibilizar da melhor forma possível os horários, afinal de contas, os nossos funcionários, eles não são CLT, eles são PJ. Então, assim, o PJ ele tem uma liberdade maior de tirar uns dias de folga, de não ir hoje, só ir amanhã, enfim. Isso faz com que em alguns momentos a gente realmente faça pausas. Pausas para, não que eu não vou responder ninguém, mas pausas para si. Não, esse final de semana eu vou tirar mais 2 dias além do final de semana para fazer um passeio com a minha família, para fazer uma viagem, para visitar alguém. Então, a gente tem esse incentivo e a gente também incentiva a prática de atividade física, que a neurociência traz muito isso, o quanto isso também impacta na nossa vida no dia a dia. Então, a gente tenta incentivar e tenta fazer caber nessa rotina tão corrida um exercício físico. Então, por exemplo, eu e o meu esposo, que também
divide essa gestão comigo ali na Demicon, a gente, por exemplo, se descobriu na corrida. Então, é algo que a gente consegue fazer. E tem outros que foram para o futebol, tem outros que foram para a caminhada. Não interessa. A atividade física ela também contribui para esse bem-estar. Então, são essas as atitudes que a gente tem tomado no nosso dia a dia e também aceitando sugestões de quem está do outro lado. Né? É importante também trazer a sugestão de quem está passando por isso para a gente ver se cabe ali, se a gente consegue adequar e fazer um ambiente mais saudável para o convívio dele. Perfeito. Simone, vou te fazer uma segunda pergunta. É o seguinte: Vamos lá. você acredita que investir no bem-estar emocional dos colaboradores impacta diretamente nos resultados da empresa? Quais ações simples você acha que toda empresa deveria adotar para cuidar melhor da saúde mental da equipe? Gente, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Eu ficaria aqui a noite toda falando, né? Mas eu acho que as empresas, no modo geral, já estão olhando para isso, né? A gente tem aí a nova NR que está vindo, é tudo muito novo, mas tem uma galera já falando sobre isso e ela vem de uma necessidade, né, de bem-estar, porque não é vantagem nenhuma você ter um funcionário adoecido, de atestado, de perícia, né? Então, ninguém quer que isso aconteça, mas eu acho que ainda muitas empresas não sabem o que fazer, né? Então, essa pergunta é muito legal, porque com certeza investir no bem-estar emocional faz muita diferença no estado da empresa, né? Então, quando o colaborador ele está bem emocionalmente, ele se concentra melhor, ele se dedica mais, né? Esses estresses que ocorrem no dia a dia de qualquer empresa não vai afetá-lo de forma tão efetiva quanto se ele já estivesse estressado anteriormente. Então, assim, a gente percebe que quando a pessoa se sente acolhida também, ouvida, respeitada, então acho que já tem muita empresa olhando para isso, mas dá para melhorar ainda, né? Dá para melhorar. A gente sabe que essa não é a realidade de todo mundo. Tem empresas que, se você der uma sugestão, talvez você vai ser demitido, ou você falar e não falar dá na mesma, então as pessoas acabam não falando, né? Então, assim, com certeza, quando o funcionário ele se sente parte da empresa, ele vai vestir a camisa, né? Esse é um termo bem antigo, muitas empresas nem gostam mais de falar disso, mas eu acho que é uma forma da gente simplificar o que eu estou querendo dizer, assim. Quanto mais ele se sentir bem, ele se sentir parte, e eu acho que também a gente consegue evitar punições, né? Porque, por exemplo, se você entender o que se passa na casa daquela pessoa e o porquê que ele faltou, será realmente que ele precisa de uma advertência? Claro, né, gente? A gente tem de todos os tipos. Tem pessoas que se aproveitam, né, do olhar da chefia, do bondoso, Sim. né? Mas eu tô falando num cenário geral, assim. Se é uma pessoa com a qual você convive, você conhece, você já confia nela, uma falta é motivo de uma advertência mesmo? Será que essa pessoa realmente não precisava daquele dia? Então, assim, eu acho que dá para flexibilizar mais as coisas, né? Eu sei que em algumas empresas talvez isso não seja possível, mas esse olhar mais atento no individual, eu acredito que faz sim, uma das coisas mais fáceis de fazer, e eu falo isso nos treinamentos que eu dou, e as pessoas se sentem mais valorizadas e têm mais vontade de fazer por aquela empresa, e aí a gente gera o senso de dono, que a gente tanto fala, né? E quando a gente tem funcionários que pensam como dono, a tendência é a empresa ir muito melhor do que funcionário que a qualquer momento quer processar, eu quero pedir demissão, eu quero atestado. Então, assim, eu acredito que quem constrói isso são os gestores. Eles conseguem colocar isso nas pessoas, né? Esse senso de dono. E isso é muito positivo quando a gente consegue incluir nas pessoas as quais trabalham na equipe. Perfeito. Simone, vou te fazer a última perguntinha, pergunta número 3. Vamos lá. Como os conhecimentos em neurociência da motivação contribuem para uma gestão mais eficaz de equipes dentro de uma empresa, especialmente no desenvolvimento do potencial humano e no aumento da motivação dos colaboradores? Então, vamos lá. É um pouquinho de tudo que a gente trouxe aqui. A neurociência é um estudo que já acontece há muito tempo.
Agora, a neurociência da motivação é um estudo mais recente, né? Que ela busca entender o que motiva aquela pessoa, o que faz aquela pessoa fazer o que ela faz. Né? Então, os conhecimentos ali da neurociência da motivação, ela pode contribuir na hora de liderar uma equipe, por exemplo. Por quê? Porque esse conhecimento ajuda a entender como que o cérebro funciona diante de estímulos. Né? E é aí que está a importância. A forma, o que me motiva não vai motivar a Bianca, não é a mesma coisa que vai motivar a Naila. Então, isso tudo é muito individual. Mas aí tem um porém, assim, não adianta nada a pessoa estudar neurociência e não ter paciência de olhar para pessoas. Então, aqui a gente deixa de lado processos, todas as empresas têm processos. E todo mundo que entrar vai ter que seguir processo. Isso é o básico para que funcione, né? Você entra numa vaga e aí você já é direcionado para fazer tais coisas referente àquela vaga. Mas quando a gente fala aqui de neurociência da motivação, não dá para pôr todo mundo no mesmo pacote. Então, eu vou entender o que motiva aquela pessoa. Então, assim, vai dedicar um pouquinho mais de tempo, vai dedicar um pouquinho mais de tato, um pouquinho mais de boa vontade dessa gestão, de olhar no individual. Mas eu garanto para vocês o seguinte, é muito eficaz. Porque o que motiva uma pessoa não é a mesma coisa que motiva a outra. Né? E aí, de uma forma mais simplificada, e eu já vi em algumas empresas às quais eu fui dar o treinamento, por exemplo, empresas que fazem o quadro dos sonhos. É uma forma mais simples, porém tão eficaz quanto. Porque o meu sonho não é o mesmo de vocês. Mas aquele sonho me motiva a estar ali todos os dias, engolindo um sapinho de vez em quando, o negocinho fica enroscado, né? Quem nunca? Todo mundo passa por isso. Mas se você... E aí tem um outro autor que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl, que não é da área da neurociência, mas o meu treinamento eu mesclo muito, porque eu acho que ele pode contribuir de forma muito efetiva também. E ele fala que quando se tem um porquê, você enfrenta qualquer como. Então, isso para mim faz muito sentido e eu trago essa fala dele e trago a neurociência para a gente descobrir qual é a tua motivação, né? Então, eu acredito assim, que pode funcionar de forma muito positiva, mas não dá para fazer de qualquer jeito e não dá para fazer com preguiça. Você tem que fazer com um olhar muito atento e vai ter que se dispor a ouvir as pessoas e entender a vida da pessoa mesmo, né? E assim, eu digo para vocês que não é fácil, dá trabalho, porque você conhecer cada funcionário. E eu trabalhei há muito tempo atrás, há 15 anos atrás na empresa, e eu achava fantástico. Eu entrei na empresa, ela tinha 500 funcionários. 3 anos depois, quando eu saí, era uma empresa de 5.000 funcionários. E o dono, ele sabia o nome de todos os funcionários. E ele sabia a história dos funcionários. Agora eu digo para vocês, dá muito trabalho você saber a história de 1.000 pessoas. Mas você tem que querer saber a história de 1.000 pessoas. Não basta perguntar por perguntar. Então, quando você fala de neurociência da motivação, em resumo, né, porque é muito mais que isso, mas em resumo, é você conseguir conduzir de forma individual o que motiva aquele colaborador, se é uma promoção, se é algo que ele quer adquirir, se estabilidade, o que motiva ele. E trabalhar com isso para que você consiga conduzir da melhor forma, para que ele continue motivado. Porque se é um colaborador que pretende uma promoção e ele está numa empresa que ninguém é promovido, em algum momento ele vai desanimar, porque eu falo assim, pô, mas aqui eu não vou conseguir ter mais nada. Então, assim, é realmente perceber o que faz sentido para aquele colaborador e, com certeza, se a empresa conseguir olhar dessa forma, só tem a ganhar, porque essa pessoa vai se dedicar e aí a gente, de novo, gera o senso de dono nessa pessoa e aí ela consegue engajar outras pessoas, ser exemplo para outras pessoas. Então, assim, só tem pontos positivos quando a gente tem esse olhar mais voltado às pessoas e não aos processos. Não que o processo não seja importante, mas o processo ele já existe, ele já está lá. Né? Então, o que eu faço com as pessoas? Eu trabalho dessa forma. Ah, que bom, maravilha, Simone. Nós vamos chegando ao final, então, né? E eu quero agradecer muito a você, né, por ter dedicado um tempo tão precioso seu para gente, para
colaborar aqui no nosso podcast. Né? Nós somos imensamente grata pela sua participação aqui, por todo o seu conhecimento, seus ensinamentos, né? Que são de grande valia para todos nós. Tá? Eu espero que você tenha um sucesso imenso na sua carreira, né? Que você seja muito feliz na sua escolha, né? Como profissão. E eu quero deixar também um abraço ao pessoal que nos acompanhou aqui até agora, né? E espero poder voltar aqui e compartilhar mais com vocês e também com a Simone, né? Com os conhecimentos dela. Um abraço e fiquem com Deus e até mais. Eu que agradeço, meninas, a oportunidade de poder falar com vocês e qualquer dúvida eu fico à disposição. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.